Avenida Paulista foi completamente interditada nos dois sentidos. 11 quarteirões tomados por manifestantes. O ex-presidente Lula já está com o microfone na mão, se prepara para começar o discurso dele aí no palco montado pela Central Única dos Trabalhadores. As imagens aéreas da Avenida Paulista está lotada neste momento, tem bastante gente, um número ainda não confirmado de pessoas, porém 11 quarteirões tomados neste momento, bem próximo ali da região do MASP. O ex-presidente Lula está em um palanque montado justamente para acolher os líderes deste movimento que acontece em São Paulo e em outros 25 estados do país. Você acompanha imagens ao vivo do nosso helicóptero, registrando aí a quantidade de gente, quanta gente na Avenida Paulista neste momento. E o ex-presidente Lula já está discursando neste momento no palanque montado ali nas proximidades do MASP. Ele está acompanhado dos líderes sindicais, também dos integrantes da Central Única dos Trabalhadores e também está acompanhado de outras figuras importantes do Partido dos Trabalhadores, do partido do ex-presidente Lula, como Fernando Haddad, atual prefeito de São Paulo, e também a liderança da presidência nacional do partido, Rui Falcão, também está por lá. O ex-presidente Lula já, então, está discursando na Avenida Paulista. Vamos ouvir. Na Constituição, dizendo que o povo tem direito à educação, ao emprego, a um salário, à moradia. E nós queremos dizer mais uma vez, o povo brasileiro aprendeu que democracia não é um direito morto se nunca ser regulamentado na Constituição. O povo não quer que a democracia seja apenas uma palavra escrita, temos direito a isso. O povo não quer ter direito apenas à comida, ele quer comer de verdade, ele quer estudar de verdade, ele quer passear de verdade, ele quer acesso à educação de verdade, ele não quer apenas ler da Constituição, todo mundo tem direito a uma escola. Isso já passou a época, ele agora tem o ProUni, o Reúne, o FIES, o Enem, ele tem o Pronatec, ele tem escola técnica. Isso é conquista da democracia. Eu na verdade vim pra cá pensando como falar sem ficar nervoso. Porque tem muita gente que acha que eu vou atacar. Na hora que a companheira Dilma me chamou, eu relutei muito desde agosto do ano passado para aceitar ir pro governo. E ao aceitar ir pro governo, veja o que aconteceu comigo. Eu virei outra vez Lulinha, paz e amor. Eu não vou lá para brigar. Eu vou lá para ajudar a companheira Dilma a fazer as coisas que ela tem que fazer nesse país. E não vou lá achando que aqueles que não gostam de nós são menos brasileiros que nós. E que nós somos menos brasileiros que eles. É como se a torcida do Santos, do Corinthians e do São Paulo ficasse brigando entre eles e não fosse companheiro depois que termina o jogo. Eles tratam a Dilma como se fosse sua mãe, que aceitar a família na mesa, não tem todos os condimentos para fazer uma boa comida, os filhos se levantam e começam a jogar fora o que tem. Quando na verdade, em época de crise, a gente junta todo mundo e a gente come o que tem e faz o que pode naquele momento que a gente está vivendo. Ô gente, aqui é o seguinte, aqui é que estão pedindo para mim que eu tenho que falar um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá. Sabe? Não era melhor que tivesse duas pessoas, um falando lá e outro aqui? Eu vou ali, eu já volto aqui, espera um pouquinho. Vem, presidente! Vem, presidente! Vem, presidente! Então, eu estava dizendo
Você acompanhava aí o discurso do ex-presidente Lula de um lado do palanque, ele foi lá para o outro lado e também foi ovacionado, ele que continuou o discurso. Vamos ouvir. Dilma a fazer aquilo que tem que ser feito neste país. Este país precisa voltar a crescer. Este país tem que ter uma sociedade harmônica. Este país precisa voltar a entender que democracia é a convivência na diversidade. Eu não quero que quem votou no Aécio vote de mim. Não quero que ele me veja que quem votou na Dilma vote dele. O que eu quero é que a gente aprenda a conviver de forma civilizada com as nossas diferenças. Tem gente que ainda não aprendeu que a democracia é a única possibilidade que a gente tem de fazer um governo com a participação do povo. A democracia é a única possibilidade da gente fazer o povo participar das decisões do governo. A democracia é a única possibilidade que a gente vê de fazer o estudante participar das decisões sobre educação, de fazer os pais participarem da administração das escolas públicas, de fazer com que o emprego seja verdadeiramente um direito. Não existe espaço para ódio nesse país. Eu acho muito engraçado que essa semana inteira alguns setores ficaram dizendo que nós somos os violentos. E tem gente que prega a violência contra nós 24 horas por dia. Eu, companheiros e companheiras, queria dizer para vocês que tem gente neste país que falava em democracia da boca para fora. Eu perdi eleições em 89, eu perdi eleições em 94, eu perdi eleições em 98, eu já tinha perdido em 82 para o governo de São Paulo. Em nenhum momento vocês viram eu ir para a rua protestar contra quem ganhou. Nunca viram. Agora, eles acreditaram que iam ganhar. Eles não imaginavam que no segundo turno iria aparecer a juventude, os intelectuais, os artistas apoiando a Dilma. E quando a presidenta Dilma ganha, eles que se dizem sociais-democratas, eles que se dizem pessoas evoluídas, pessoas estudadas, eles não aceitaram o resultado e faz 1 ano e 3 meses que eles estão atrapalhando a presidenta Dilma a governar este país. Eles vestem roupa amarela e verde para dizer que são mais brasileiros do que nós. Corte uma veia deles para ver se o sangue deles é verde e amarelo, é vermelho que nem o nosso. É vermelho como se fosse o sangue de Jesus Cristo. E eles não são mais brasileiros do que nós. Porque, na verdade, eles são um tipo de brasileiro que gostaria de ir para Miami fazer compra todo dia e nós compramos na 25 de março. Nós compramos na cidade que a gente mora e a gente compra fiado. A gente não reclama que o dólar suba porque fica caro viajar para Miami. Eu viajo para Caneúns, para o Rio Grande do Norte, para a Bahia, eu viajo dentro do Brasil. Gente, a única coisa que eu quero é dizer para vocês que eu entrei para ajudar a presidenta Dilma, porque eu acho que nós precisamos restabelecer a paz, a esperança e provar que este país é maior
do que qualquer crise do planeta Terra e que este país vai sobreviver e vai crescer. Este país tem um pré-sal. Este país tem o povo mais extraordinário. Vocês estão lembrados que em 2007, 2008, a gente fazia pesquisa no mundo e o Brasil, o povo brasileiro, era o povo mais alegre do planeta Terra. E nós precisamos recuperar o humor deste país, a alegria de ser brasileiro, a autoestima de ser brasileiro. É isso que está em jogo. Não é tentar antecipar as eleições dando um golpe na Dilma. Nós temos que dizer para eles, nós que estamos nessa praça, lutamos para derrubar o regime militar, para conquistar a democracia e não vamos aceitar mais nenhum golpe deste país. Por isso, queridos companheiros e companheiras, eu tenho que encerrar do lado de lá agora. Eu queria dizer para vocês, olhando na cara de vocês, queria dizer na cara de vocês, não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Eu vou lá. Vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não! Olé, 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 olá! Lula! Lula! Olé! Companheiro e companheira, eu terminar de falar. Esse som já melhorou. Eu vou terminar de falar contando uma pequena história que eu estou vendo um personagem aqui na minha frente, o companheiro Vicentinho, deputado federal do PP, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e presidente da CUT. Uma vez, o Vicentinho me chamou para ir na porta da Mercedes-Benz, porque eles estavam em campanha salarial e eles queriam impedir que os trabalhadores fizessem hora extra. E eles iam na porta de fábrica e xingavam os trabalhadores, agrediam os trabalhadores, falava até palavrões para os trabalhadores. E os trabalhadores ficavam com medo. E quando eles saíam da porta da fábrica e iam embora, os trabalhadores entravam para trabalhar. Aí o Vicentinho me convidou para ir na porta da fábrica. E eu fui na porta da fábrica. A primeira coisa que eu comecei a falar era que eu gostava deles, tanto se entrasse quanto se não entrasse. O problema não era contra eles, era contra uma questão de consciência. Porque se eles fizessem hora extra, eles iriam produzir hoje o carro que eles poderiam produzir a semana que vem. Aí quando eles entrassem em greve, não adiantava nada, porque já tinha produzido, sabe, o carro que deveria produzir no futuro. E eu venho dizer para os companheiros que fazem protesto contra a Dilma, protestem, não tem problema. Eu nasci na vida protestando, eu nasci na vida fazendo greve, eu nasci na vida brigando, eu nasci na vida fazendo campanha pelas diretas, eu nasci na vida atacando os outros, não com a violência deles. Mas eu queria dizer, eles têm que saber que essas pessoas que estão aqui de vermelho, essas pessoas são parte daqueles que produzem o pão de cada dia do povo brasileiro. Essas pessoas que estão aqui não estão aqui porque tiveram o metrô de graça. Não estão aqui porque foram convocadas pelos meios de comunicação durante a semana inteira. Essas pessoas estão aqui porque essas pessoas sabem o valor da democracia. Essas pessoas estão aqui porque sabem o que é o valor de fazer o pobre subir um degrau na escala social deste país. Essas pessoas que estão aqui
aqui porque sabe o que é uma filha com empregada doméstica chegar a uma universidade. Essas pessoas que estão aqui porque sabem o que é um jovem que não tinha nenhuma esperança fazer um curso técnico. Essas pessoas que estão aqui sabem que estão aqui porque dão valor a um filho de um coveiro do cemitério que estuda diplomacia e vira diplomata, vira advogado, vira médico. É este país que nós queremos construir. Senhores, eu não quero diminuir eles para mim subir. Eu quero subir e ficar junto com eles. Se eles podem comer 3 vezes por dia, nós queremos comer 3 vezes por dia. Se eles têm o direito de estudar, nós temos o direito de estudar. Se eles têm ascensão, nós queremos ter. Por isso, não nos tratem como inimigos. Não veja ninguém de vermelho como se fosse inimigo. Veja nós de vermelho. A nossa bandeira verde e amarela está dentro da nossa consciência e do nosso coração. Está no nosso local de trabalho. Então, queridos companheiros, eu venho dizer para vocês que eu aceitei participar do governo, porque falta 2 anos e 10 meses para Dilma terminar o mandato dela, e é tempo suficiente para a gente virar a história deste país. É tempo suficiente para a gente fazer o povo do campo voltar a ser feliz, o pequeno produtor rural, a gente cumprir as metas da reforma agrária, para a gente fazer mais fiéis, para a gente fazer mais ProUni, para a gente fazer mais Pronatec, para a gente gerar mais emprego, para a gente gerar mais salário. É isso que eu acredito. E é isso que a companheira Dilma sabe que eu posso fazer. É conversar, é dialogar com o trabalhador, com o sem terra, com terra, com o pequeno empresário, com o médio empresário, com o grande empresário, com o fazendeiro, com o banqueiro. Ele sabe que nunca na história do Brasil um presidente conversou tanto com eles. E ele sabe que nunca na história do Brasil eles ganharam tanto dinheiro como ganharam quando eu fui presidente da República desse país. Eu só não imaginava que alguns ficassem com ódio, porque um pouco dos que eles ganharam, a gente fez ele repartir com os trabalhadores. Eu quero dizer para vocês, terça-feira, se não houver nenhum impedimento, eu estarei orgulhosamente servindo a minha presidente Dilma, porque estarei servindo ao povo brasileiro, ao trabalhador brasileiro, ao estudante brasileiro. Se eu não acreditasse nisso, eu não teria feito. E vou dizer para vocês uma coisa. Quero trabalhar para que um dia a gente possa chegar num bar aqui na Avenida Paulista e sentar junto com aqueles que hoje têm ódio da gente e divergir politicamente. Querido Rui Falcão, o meu irmão Frechico era do Partidão. A gente tinha divergência muito grande. E o que é que a gente fazia? A gente tem divergência do portão para fora. Dentro de casa, a gente não é de partido político, a gente é filho da dona Lutu e a gente precisa se respeitar. Eu quero dizer para aqueles que não gostam de nós, talvez eles não tenham sequer maldade, talvez falte informação, talvez a gente tenha que convencê-los, mas se a gente não conseguir convencê-los com as nossas ideias, nós temos que convencê-los que democracia é acatar o resultado do voto da maioria do povo brasileiro. Por isso, eu queria que todos vocês que são contra o golpe, que são favoráveis a que a Dilma tenha tranquilidade para governar este país,
levanta a mão para gente tirar a fotografia e mandar ver, para ela ver que a maioria do povo brasileiro quer paz, quer democracia, quer tranquilidade e quer que a gente deixe a presidenta Dilma a governar este país, porque foi para isso que ela foi eleita. E vou dizer para vocês uma coisa. É importante a Dilma ouvir o que vocês estão falando. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Olha, eu passei um dia com a Dilma essa semana e quero dizer para vocês, é humanamente impossível uma presidenta ter tranquilidade com a quantidade de desgraça que ela lê todo dia, com a quantidade de provocações todo dia, com a quantidade de notícias negativas todo santo dia. Eu fui presidente, eu sei o que é isso. E uma das coisas que eu aceitei para lá, tá eu, o Jacques Wagner e o Ricardo Bezin do lado dela. E eu falei para Dilma, eu não vou exigir muito de você não, Dilma. Eu só quero que você sorria pelo menos 10 vezes por dia, deixa a gente ficar mal-humorado, para você governar este país com a tranquilidade que você precisa e fazer as coisas que você precisa. E eu quero dizer para a presidenta Dilma que na terça-feira eu levarei para ela uma fotografia disso aqui, para ela saber que nem tudo em São Paulo é negativo, que aqui em São Paulo tem muita gente querendo que a Dilma governe esse país e afirmando para ela que não vai ter golpe. Um abraço, gente, e até outro dia, se Deus quiser. Você acompanhou aí o discurso do ex-presidente Lula, que está na manifestação na Avenida Paulista. O ex-presidente Lula falou durante cerca de 20 minutos, mais ou menos, falando aí sobre ter aceitado assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, que ele relutou para assumir o cargo e depois também falou sobre a briga que se instalou no país entre grupos pró-governo e também contra-governo. O ex-presidente Lula chamou a população a apoiar a presidente Dilma Rousseff e disse que a democracia é a única possibilidade que se tem de fazer o povo participar de decisões do governo. São falas do ex-presidente Lula. Ele disse também que a única chance de fazer o estudante participar da educação, dos pais participarem da administração das escolas públicas, é ter um Estado democrático. Ele também reforçou que não existe espaço para ódio nesse país, falando justamente sobre essa situação que se instalou de polarização da opinião em relação ao governo federal. Um lado contrário e um lado a favor. O ex-presidente Lula também disse que as pessoas que se manifestam contrárias ao governo não aceitaram o resultado das eleições democráticas e que estas pessoas estão atrapalhando a presidente Dilma Rousseff de governar o país. O ex-presidente Lula falou por cerca de 20 minutos na Avenida Paulista, que está lotada de manifestantes em prol do governo federal. E ele também disse, reafirmando que aceitou o cargo de ministro para ajudar a presidente Dilma, porque ele acha que tem como fazer um movimento para restabelecer a paz e provar que o país é maior do que qualquer crime. Lula também afirmou que se terça-feira que vem ele não estiver impedido, ele vai assumir o cargo, pretende assumir o cargo e trabalhar ao lado da presidente Dilma Rousseff. Se não houver impedimento, ele estará
ao lado da presidente Dilma Rousseff, foi o que disse neste momento. A gente vai acompanhando aí imagens aéreas do nosso helicóptero, as pessoas soltam fogos de artifício na Avenida Paulista. Quando o ex-presidente Lula começou a falar, sinalizadores de fumaça vermelha também foram disparados para o alto. Muita gente ovacionando o ex-presidente. E também ele acabou dizendo aí, terminou o discurso dizendo que a presidente Dilma precisa de apoio para governar. A gente tem informações direto da Paulista com a repórter e apresentadora aqui do Band News TV, Roberta Russo. Roberta, com você. Fabiana, o carro onde está o presidente Lula, pertinho do MASP, até agora há pouquinho estava falando aos manifestantes, está, claro, completamente lotado, a avenida praticamente inteira continua tomada por essas pessoas, pelos manifestantes pró-governo, fazendo essa manifestação a favor do PT, do ex-presidente Lula, ministro da Casa Civil, e da presidente Dilma Rousseff. Muita gente tentando se aproximar do carro aqui, eu falo do 22º andar de um prédio no alto da Paulista, e dá para observar essa movimentação de pessoas que estão em todo o perímetro, em toda a região da Paulista, tentando chegar um pouco mais perto desse carro principal, que fica justamente em frente ao MASP, no vão livre do MASP, onde há a maior movimentação, e foi assim desde o começo dessa manifestação. O movimento começou em frente ao MASP e seguiu, então, se espalhando por quase os 3 quilômetros da Avenida Paulista, que a gente lembra, se você não mora em São Paulo, não vai vir a manifestação, fuja de toda a região, também na região central, da proximidade da Domingos de Moraes. O bloqueio começa bem antes da Fiesp, os carros já são desviados à direita, quando passam, antes de passarem pelo prédio da Gazeta, e aí nada mais passa, o ônibus pela Avenida Paulista, só mesmo o metrô, transporte público que funciona normalmente. Daqui do alto do prédio, muitos fogos de artifício, aclamando demais a presença do ex-presidente Lula, também do prefeito de São Paulo, que está Fernando Haddad, do presidente do PT, Rui Falcão, e muitos sinalizadores vermelhos, viu, Fabiana? As pessoas, no geral, estão, claro, vestindo o vermelho, as bandeiras, a maioria delas também tem o vermelho como cor principal, mas ainda há, nas laterais, eu consigo observar algumas bandeiras também em verde e amarelo. A temperatura vai caindo na Avenida Paulista e, neste momento, 23 graus de temperatura. Obrigada, Roberta Russo, pelas informações. A gente continua acompanhando o desdobramento aí das manifestações que acontecem em todos os estados do país e também no Distrito Federal em favor do governo vigente. A gente acabou de acompanhar aí o discurso do ex-presidente Lula na Avenida Paulista, o estado que tem o maior número de pessoas concentradas neste momento. A gente vai agora com o Expresso Band News, o jornal Segunda Edição. Termina aqui, eu agradeço a sua companhia. Vem aí o Expresso com a Caroline Nogueira. A gente se vê logo mais na segunda parte do Expresso. Até mais.